No vídeo de hoje, nós vamos trazer a terapeuta Letícia Lana para nos falar como é que foi o ano profissional dela, qual foi o desafio da Letícia esse ano, como profissional, né, no pessoal, como integrante do grupo Divan Futuro. A Letícia é psicóloga, é terapeuta sistêmica, terapeuta de constelação familiar, e ela com certeza vai ter muitas histórias para dividir conosco. Letícia, qual seria a, o tema que você traria para nós como teu maior desafio nesse ano de 2023? Sem dúvida nenhuma, Maria, o relacionamento abusivo, sem dúvida nenhuma. E o que é possível nós fazermos terapeuticamente para conduzir essas pessoas que passaram por esses desafios, conduzir terapeuticamente para um resgate da sua autoconfiança interna, um autoacolhimento interno e conseguir sair dessa situação de um desequilíbrio abusivo nos relacionamentos em geral. E é isso que eu ia te perguntar, que tipo de abusos você se refere? Abuso verbal, abuso emocional, abuso físico, né, abusos infantis, e esse tipo de abuso. Muito bem. E por que hoje a questão do abuso está tão em evidência? As pessoas estão procurando mais para buscar ajuda no sentido de solucionar essa questão de abuso, elas estão se sentindo fortalecidas, na busca desse tema? Na verdade, esse abuso generalizando, ele era indizível. Não havia como se falar sobre isso, porque ele era normalizado, né, nessa cultura patriarcal, machista, onde as mulheres, as crianças, os funcionários também, né, Uhum. eram tidos como propriedades, como objetos de uso, exatamente isso. Então, era algo que moralmente, formalmente seria condenável, seria pecaminoso, Uhum. mas ocorria nos porões e no silêncio das famílias para todo canto. E não havia a menor condição de se falar sobre isso, porque era considerado direito, no caso do homem, por exemplo, do patrão, do proprietário da empresa ou dos pais, era considerado um direito normal dessas pessoas submeter os outros, as crianças, as mulheres, os funcionários, a esse tipo de situação, onde o poder era exercido com menos limites morais. E como isso era sempre indizível, não existia nem palavra, era algo muito vergonhoso que a pessoa que era a pessoa abusada, entre aspas, ou a criança, o funcionário, era tão vergonhoso que não se podia falar nunca sobre isso. Pensava-se, é assim mesmo, é a vida, vamos continuar, né? É meu pai, é minha mãe, Era é como se meu filho. antigamente o abuso fosse algo permitido, legalizado. Institucionalizado, na verdade, porque se a gente pensasse de uma maneira mais ampla, um pouco mais antropológica, digamos assim, era o exercício de um poder sobre o outro que era estabelecido. Por exemplo, a criança era considerada propriedade dos pais.
A mulher era considerada propriedade do marido e da família. O funcionário era considerado propriedade daquela empresa, é um resquício bem escravagista. Mas Uhum, aqui no Brasil isso é nítido, né? uhum. Ainda existe essa postura para todos os lados que você olha. E aí acontece um fenômeno super interessante e é, dessas mudanças sociais que a gente anda vendo por aí, né? As mulheres tendo mais voz, o que que acontece? Começa a se criar signos, palavras, aquela coisa que vivia nos porões, que não era nem nomeada, que seria indizível, e alguém que ousasse dizer, a pessoa era achincalhada mais do que o abusador, a posição dela seria pior moralmente que o abusador. Então, aí começou a surgir palavras, olhares, métodos de você poder distinguir aquilo de um relacionamento mais equilibrado, relacionamento no geral, tá? Estou Uhum, dizendo. uhum, uhum. E aí começou a se falar sobre isso. A situação da mulher, o feminismo, né? Acabou trazendo um certo empoderamento. Não gosto nem dessa palavra, mas acabou Sim. trazendo. E então o signo começou a, a se formar e ser acessível para qualquer pessoa. Até uma criança hoje tem condições, em países mais desenvolvidos principalmente, de informar, onde existe um treinamento para que isso seja dito, É. a pessoa, a criança tem condições de informar que ela está sofrendo algum tipo de atitude ou relacionamento abusivo. Os empregados de qualquer empresa, os funcionários, colaboradores, têm condições de recorrer à Justiça do Trabalho, Uhum, tentando resguardar os seus direitos, que são uhum. legais, e a maioria das pessoas conhece isso. As mulheres estão sendo mais ouvidas. Cria-se atualmente uma rede de acolhimento legal, né? Tem lei, tem aparelhos do Estado para poder acolher, muitos aparelhos sociais. E, por fim, a internet, que veio trazer para nossa casa, na cara do telefone, como antigamente a gente assistia novela, hoje Uhum. você assiste entrevistas, falas, casos, instruções que ensinam a delimitar isso, Uhum. né? Para as pessoas começaram a olhar, começaram a distinguir o que é, o que não é e o que pode ser feito em relação a isso. Agora, dentro da visão sistêmica, né, a gente sabe que a gente traz esse ranço, né, de abuso da nossa infância, dos nossos antepassados, e você concorda que boa parte do que os adultos hoje estão vivenciando de abuso é um padrão que eles trazem desse sistema familiar, onde é meio que normal existir esse É abuso? normalizado, normatizado quase, Uhum, esse abuso fazer parte dos mecanismos familiares de convivência. E na abordagem sistêmica, que eu sou muito conectada, você olha para esse grupo familiar, compreendendo esses mecanismos de repetição dessas posturas abusivas, uhum, violentas, entre aspas, no sentido humano, e uhum. você percebe exatamente como isso veio caminhando e chegou até aqui. E o que que é maravilhoso nesse olhar sistêmico? Você pode olhar para isso,
terapeuticamente, você pode compreender isso com um olhar mais amplo, e a partir do momento que você compreende, você pode seguir tirando essa bagagem, essa obrigação, desse silêncio, dessa repetição mecânica. E você pode criar dentro do seu sistema familiar uma condição de prosseguir sem haver a necessidade da repetição desses mecanismos. Então, assim, é maravilhoso por incrível que pareça, isso é um retorno às ordens do amor. Então, a gente olha para aqueles antepassados, no contexto em que houve esse abuso, e vem compreendendo a sequência, como ele chegou até nós aqui, com que mecanismos. E quando a gente desenvolve um olhar, a gente nomeia, a gente compreende que esse abuso não precisa ser nosso, que nós vamos continuar pertencentes à família e que nós vamos até liberar a carga dos antepassados, porque daqui para frente isso não tem necessidade de ficar se repetindo. Aí Sim. você libera você próprio, você libera os antepassados que têm aquela carga toda, e você libera as gerações futuras, os descendentes, que estarão liberados da necessidade de vivenciar tudo isso como compulsório, Muito bom, né? Lê. Não é. Pegando esse gancho que você está falando aí, fala um pouquinho para quem está nos assistindo, principalmente o homem e mulher, não importa, né? Porque o abuso vem de um lado, vem de outro, não tem um sexo, né? Que possa dizer, Tem embora o idade. feminino seja mais vítima por uma questão cultural, sistêmica, É. né? Mas vamos imaginar que quem está dentro de um relacionamento abusivo, como reconhecer esse relacionamento e como perceber que é sistêmico? Bem, é algo importantíssimo, indispensável, nós olharmos com clareza e termos uma compreensão que alguém que cresce em um ambiente onde esse abuso é normal e faz parte, normal, é a vida, e é assim, paciência, e vamos caminhar. Se você cresce dentro de uma família que manifesta essa postura, esse modo de relacionamento, não é? O que que ocorre? A criança não desenvolve uma capacidade de percepção que aquilo é errado, entre aspas, que existe uma possibilidade de não continuar vivendo aquilo, que aquilo é a única coisa que ela conhece, ela nem sabe que existe outra Sim, forma, sim. né? Como eu disse, existe uma lente que normaliza esse formato, esse estilo de relacionamento, e aquilo passa a ser normal, a pessoa nem distingue que é abusivo. O que que ocorre, então? Não tem lentes para perceber que trata-se de um abuso. Existe um desconforto disseminado, uma tristeza, algo difuso ali que nunca pode vir à consciência, né? Porque se vier à consciência, você traz uma verdadeira barragem represada de a sua história, desses abusos todos, desde criança, e a dos antepassados também. Isso é muito doloroso quando você está nessa etapa de não conseguir olhar para isso. Isso é um motivador enorme para que nós continuemos com essa lente, um véu, para percebermos isso. E é nesse estágio que a pessoa não consegue se imaginar fora desse abuso. Sim, não existe nenhuma percepção que há o abuso. E aí, quando você chega no ponto de nomear, perceber, é abusivo,
é um abuso, está fora de um equilíbrio entre o dar e o receber. Existe uma violência, uma toxicidade, às vezes nem sempre física, mas verbal, às vezes emocional, muitas vezes patrimonial, inclusive, não é? Hum. E a pessoa tem uma cegueira. E qual que é a possibilidade de nós conseguirmos, em primeiro lugar, criar ferramentas na nossa percepção de cuidadosamente retirar esses véus, não é? Para você começar a perceber na sua rotina, passo a passo, em cada palavra, em cada desconforto que se sentia e que não podia ser nomeado anteriormente. Aproveitando tudo isso que você está falando, me veio aqui uma coisa muito importante. Tem muita gente que está dentro desse relacionamento abusivo, mas não reconhece. Então, eu queria que você falasse como que as pessoas podem reconhecer um abuso. Porque a grande questão que a gente vê é que as pessoas vivem e justificam o tempo inteiro os abusos sem perceber que elas estão vivendo um relacionamento abusivo. Certeza. Existe, então, um condicionamento muito atávico e vem desde a infância, seus caminhos neuronais se habituarem com aquilo como se fosse parte normal e necessária da vida. Isso já dificulta. Não existe o signo, ou seja, aquilo não é nomeado no sistema onde a criança cresce, não é apontado, não é dito. Então, ela enxerga aquilo como uma normal, uma normalização. E o que, que acontece? Hoje, especificamente, os meios de comunicação estão trazendo isso à tona, mostrando com palavras, com detalhes, situações individuais as mais variadas. Mas cita para nós aí alguns desses. Porque tem gente que tem dificuldade, tem gente que está assistindo esse tema pela primeira vez, e para quem estiver nos assistindo, possa identificar se ela está dentro de um abuso ou não. Ok, eu vou dar um exemplo de uma celebridade essa semana aqui no Brasil, né? Nós estamos em final de novembro de 2023, que passou por essa situação, está vivendo essa situação, e fica fácil para todos entenderem o que eu estou dizendo. Eu não vou citar nomes, mas todos nós temos ciência do que se trata. E nós percebemos, no caso dessa moça, que, primeiro, sistemicamente havia um ambiente de abuso, de violência física na família dela. A mulher, naquela situação tradicional, aprisionada e dominada por um homem machista, que era o pai de família, que era o provedor. Isso numa cultura do sul do Brasil, rural, aí nós podemos imaginar esse ambiente machista, essa mulher aprisionada, cheia de crianças, vivendo isso, vivendo violência física. Essa moça a qual eu me refiro, ela viu isso acontecer na família dela e até quando ela fez 14 anos, eu acho, algo que valha, 12 anos, ela houve uma cena de violência extrema em casa, onde ela se machucou profundamente, tem as cicatrizes até hoje. A mãe se machucou com cortes profundos na cabeça. Então, após isso, a própria moça tomou a iniciativa de sair de casa com os 4 irmãos. E a mãe, então, parece que se sentiu liberada, ela foi para a casa dos avós escondida, a moça e os 4 irmãos. E a mãe sentiu segurança, então, de chamar a polícia, porque os filhos não estavam presentes. E aí houve um desfecho, Hum. separação, divórcio litigioso, muito difícil, né? E tudo mais. Essa moça, então, aos 16 anos, já era uma profissional muito bem sucedida,
adolescente, né, gente? 16 anos. Foi morar na Europa, começou a trabalhar, ter um sucesso absurdo, e ela conheceu um homem 10 anos mais velho que ela e que se tornou o marido dela, ela com 16, ele com 26. Obviamente, as escolhas dela foram aquelas escolhas sistêmicas, que eu estou escolhendo me casar com alguém que tem o mesmo modelo do meu pai. E começou a repetir essa história. E como a maioria dos relacionamentos abusivos começa tóxicos, começa com violência verbal, violência patrimonial, violência emocional, isso vai num crescendo até que acaba chegando num ponto, infelizmente, de violência física, né? E aí essa moça, celebridade ou não, ela chama a polícia, né? Polícia, que vai lá, ela está machucada, tem que ir para o pronto-socorro, etc., por ele, e medida protetiva, Lei Maria da Penha, divórcio, e outras implicações aí desse Uhum, caso. uhum. Por que eu estou citando como exemplo? Porque a mídia está explodindo com isso, e a moça é uma moça muito querida, muito admirada, além de linda. São muitos atributos de mulher ideal, você entende? E é interessante, né? Mãe Porque carinhosa, como ela mulher é uma, fiel, sabe? como ela é uma apresentadora, Uma celebridade, muitos anos exposta, ela nunca deu essa imagem do que ela estava vivendo, e é justamente esse o ponto. ao indizível. Exato, Porque exato. a vítima, nessa perspectiva, né, da vítima, Uhum. Ela tem vergonha de se expor que ela está não, naquela situação. é inviável, é algo assim que nem existe essa possibilidade. E aí, o que, Agora, que, eu- o que que eu senti? Existe uma parte da sociedade que critica, mas a maioria se solidarizou afetivamente mais com ela, pelo menos neste momento. qual é a parte que critica? Bom, existe uma parte que critica e diz o seguinte, que não é possível que uma mulher inteligente, poderosa, tão linda, tão bem-sucedida desde sempre, milionária, né? Porque com o trabalho e também a forma que esse homem administrou a carreira dela, que essa mulher não estivesse percebendo isso antes. O que é importante aqui? O que eu quero colocar é a importância de ver as críticas que existem por alguém que é famoso. Imagine alguém que não é famoso, que abra a boca para dizer que está sendo abusado, que está tendo um relacionamento abusivo. Então, é importante que esse tema de hoje não veio por um acaso, e veio justamente, foi bem você ter lembrado desse episódio, por quê? Não é porque alguém tem dinheiro, não é porque Então, alguém é inteligente, não tem nada a ver com nível intelectual, financeiro, mulher cognitivo, né? Mentira. para sofrer um abuso e se sentir totalmente impotente diante do abuso. Isso é importantíssimo ficar claro, porque o abuso não acontece nas classes pobres, não é Não, nas favelas, ela está em todos os níveis da sociedade. E aqui eu quero fazer um chamado, eu quero que você, com mais propriedade, já que você está trazendo esse assunto, traga para nós, para aqueles que estão nos assistindo, para aquelas mulheres que estão nos assistindo, se em algum momento elas se sentirem tocadas pelo tema abuso, e lembrando que todo abuso é um abuso, não importa o nível, não importa o grau, não importa o tipo, se ela se sentiu coagida, se ela se sentiu impotente, está existindo um abuso. Sempre, né? O termômetro não me sinto capaz de reagir, tem um abuso em cima.
O que fazer, Lê? O que uma mulher dessa Ok. precisa fazer para sair desse lugar? Ah, o que eu posso perceber da minha experiência terapêutica é necessário algum tipo de acolhimento para essa pessoa se sentir minimamente segura, minimamente acolhida seria a palavra. Existem grupos de igrejas, comunidades, você pode ir à delegacia, não precisa haver violência física, não precisa haver boletim de ocorrência, né? Eu conheço casos que a pessoa foi à delegacia dizer o seguinte para o agente: olha, ele é que tem a senha da minha conta, ele é que movimenta a minha conta. E agora ele começou a fazer isso, aquilo, aquilo outro, naquele caso específico. E houve um funcionamento, uma reação imediata eu vou chamar do corpo oficial do Estado, ou Uhum, seja, aquela delegacia, aquele oficial de justiça, essa pessoa foi acolhida e foi orientada e começou a girar uma máquina de uhum. proteção, de acolhimento, de orientação, etc., para que essa violência patrimonial não prossiga, né? E o Perfeito. que é? Abuso com o dinheiro da pessoa, que no caso dessa pessoa não é fictício, é um caso real. Sim. Essa pessoa, uma pessoa mais simples, com duas crianças pequenas, tinha vendido um lote e o marido brucutu na conta, brucutu no dinheiro do lote, como se dele fosse. E Uhum. como era um relacionamento meio tóxico, meio abusivo, aí ela foi buscar. Quer dizer, ela não tinha apanhado, não tinha Sim. ML, não tinha nenhuma prova, ela foi buscar ajuda e ela recebeu ajuda, orientação, aquela máquina começou a se movimentar, com certeza ela começou a entrar em grupo de apoio, etc, etc. É um exemplo que eu Perfeito. estou dando, porque a pessoa, quando apanha, quando sofre muito abuso verbal, a gente já tem até uma certa familiaridade Hum, de como ela pode agir, né? Perfeito, Mas perfeito. nessa situação, veja bem, surpreendentemente, ela foi acolhida, foi orientada, providências começaram a girar dentro da Lei Maria da Penha, dentro da Delegacia da Mulher, ok? Maravilha, maravilha, Lê. Agora eu quero que você diga como aquela pessoa que se encantou com as suas palavras pode te encontrar. Pois é, eu sou terapeuta, eu atendo online e vocês podem me buscar nas redes sociais, no WhatsApp, etc., que os links vão estar aqui embaixo. No YouTube também. Eu estou iniciando um canal no YouTube e eu terei muito prazer em atender. E quero te dizer, seja lá quem for, que venha a ter uma esperança de mudança, acreditem que é real, a mudança é possível. Mas é muito importante dizer o seguinte: não existe varinha de condão. É a própria pessoa que se entrega corajosamente a um processo terapêutico, nós vamos caminhar de mãos dadas, é um resgate, é um Maravilha, Lê. resgate, Maravilha. tá? Vamos encerrar aqui nossa entrevista com a Letícia Lana, terapeuta sistêmica, terapeuta integrativa. Os contatos da Letícia vão ficar na descrição desse vídeo. Até breve.